Novidade importante sobre as negociações entre São Paulo e Evangelos Marinax. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema. Vou te contar também que o Vasco da Gama não conseguiu comprar Brian Rodrigues, mas já tem um novo alvo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Preciso te atualizar agora sobre uma novidade super importante dessa sexta-feira. A TV Globo comprou ou chegou a um acordo com a LFU, a Liga Forte União, que representa 12 dos 20 times da Série A. Só para lembrar que a LFU já tinha acordo com a Record e com a Amazon Prime, além do YouTube. Pois saibam que todo o restante do pacote da LFU foi vendido para a TV Globo. Dessa maneira, de cada 10 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, 9 estarão ou na Globo, ou no Sport TV, ou no Pay-Per-View. Isso quer dizer que a Globo vai deitar e rolar durante o Campeonato Brasileiro pelos próximos 5 anos. O único jogo que não terá nenhuma participação da Globo será a partida com exclusividade exibida pelo Amazon Prime Video. Nicola, mas e aquele jogo que vai passar na Record e também na Cazé TV? Esse jogo não passará em TV aberta na Globo, mas estará à disposição no Pay-Per-View. Dessa maneira, dá para dizer que dos 380 jogos da Série A, 342 serão exibidos pela principal emissora do país. Já a LFU consegue, com um acordo com a Globo, um pacote estimado em R$1,5 bilhão de reais, o que fará com que seus clubes faturem 70% a mais do que o contrato anterior. Contrato esse que na temporada passada teve um acréscimo, até por isso a diferença do contrato atual de 2025 para o contrato de 2024, ele teve um crescimento de 50%. Importante lembrar ainda que os times da LFU vão ter uma diferença bem pequena entre eles, valor máximo, a maior distância entre o time que mais fatura na LFU e o que menos fatura é de 2,6. Na La Liga, a diferença é de 3,5. Na Premier League, essa diferença é de 1,6. Então, só para recapitular e reafirmar, dos 10 jogos por rodada no Campeonato Brasileiro, 9 estarão ou na Globo, ou no Sport TV, ou no Premier. A única exceção será a partida com exclusividade do Amazon Prime Video, Amazon Prime que já anunciou Galvão Bueno como seu narrador. Jogos que serão exibidos em TV aberta na Record ficam à disposição no Pay-Per-View. Você que não é assinante de nada vai ter a oportunidade de assistir a 2 jogos por rodada em TV aberta, um na Globo, outro na Record. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinax. Havia contado para vocês no fim do ano passado sobre o enorme otimismo entre dirigentes do São Paulo para ou em relação ao acordo com o magnata grego. A ideia é que o Marinax seja sócio do São Paulo nas categorias de base. Ele vai colocar US$100 milhões. Essa grana será investida ao longo de 5 anos para que o São Paulo seja o clube que mais compra jogadores de base, do sub-11 ao sub-20 em toda a América do Sul. Surge uma estrela no Equador, o São Paulo vai e contrata. Surge um craque ou um candidato a craque, porque estamos falando de atletas da base. Na Argentina, o São Paulo tem condição de contratar. E depois vai vender esses jogadores assim que eles forem utilizados no time principal. Em troca, por conta desse investimento, o Marinax passa a ter percentuais de vendas de atletas no São Paulo. Esses percentuais começam de maneira menor, com o Marinax ficando com algo na casa de 25%. E esses percentuais vão aumentando até 40% durante os 10 anos de contrato. Pois bem, no fim do ano passado, o São Paulo enviou toda essa documentação, tudo que havia sido discutido com o Marinax para aprovação do magnata grego. Durante esse período de janeiro, em alguns momentos, o Marinax e sua equipe pediram ao São Paulo correções e alterações naquilo que estava sendo redigido. Todas as alterações foram feitas e a notícia que vem agora é de que Evangelos Marinax está contratando um escritório de advocacia em São Paulo, um dos principais escritórios de advocacia. Se esse movimento está sendo feito, informação trazida pelo Zanqueta, que cobre o São Paulo, é mais um indício de que o Marinax está mesmo decidido a fechar com o tricolor. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina e ela admitiu que sim, as tratativas, ou que o Marinax sim está contratando, buscando, entrevistando, ouvindo possibilidades de um escritório de advocacia aqui para que possa levar adiante esse projeto com o São Paulo. Informação super relevante que pode mudar a história do São Paulo. Saideira sobre o tricolor.
Vale a lembrança de que o título da Copa São Paulo Juniores conquistado alguns dias atrás deve ter sido um empurrãozinho que faltava para que o Marinacci se decidisse a fechar essa parceria com o Tricolor. Hora de falar sobre as últimas do Vasco da Gama. A terceira e última proposta feita pelo Cruz Maltino ao América do México por Brian Rodrigues até foi aceita, mas o clube mexicano condicionou a saída do atacante uruguaio à metade do ano, alegando que não poderia perdê-lo por agora. O Vasco não pode esperar até a metade do ano por um atacante que vai custar ou custaria 7 milhões de dólares, foi essa oferta aceita pelo time mexicano. Diante desse cenário, o Vasco já trabalha no mercado com outras alternativas. Uma das possibilidades é Bruma, atacante português de 30 anos de idade, formado na base do Sporting, que já rodou bastante pela Europa e atualmente defende o Braga. Titular absoluto por lá, temporada atual de 31 jogos, 13 gols e 8 assistências. O Vasco não pretende gastar os mesmos 7 milhões de dólares oferecidos ao América pelo Brian Rodrigues, mas colocou um bom dinheiro para que esse negócio possa avançar. Rony, jogador que pertence ao Palmeiras, não se mudou para o Al Rayyan, voltou à pauta Cruz Maltina e dessa vez o presidente Pedrinho promete uma oferta maior para ficar com o jogador em definitivo. Vale a lembrança de que o Vasco, na busca por um atacante, já esbarrou em outras contratações, como por exemplo as de Wanderson, que pertence ao Internacional, o Soteldo, que é jogador do Santos, Lucas Braga, que acaba de se mudar para o Vitória, Lloyd, atacante que deve continuar no exterior, entre outros jogadores. Vamos lá então, vai ser um grande jogo neste sábado em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, para Vasco da Gama e Volta Redonda. Voltaço tem 4 vitórias e 12 pontos, Vasco tem 12 pontos e 3 vitórias, vale a liderança isolada para um ou para o outro. Mas acredito que o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo. Tenho gostado muito do trabalho do técnico Fábio Carilli, né? Tem um grupo às mãos, mesmo com muito pouco tempo de trabalho. Os jogadores entendem a parte tática que ele precisa, que ele gosta. É tanto que ele entrou com um time, vamos dizer assim, mesclado, né? Na partida contra o Maricá. Fez uma bela atuação, Wellington, mas só ganhou de 1-0, mas ganhou em um golaço do Paulo Henrique. Né? Então vamos lá, vamos falar quem foi relacionado. Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Felipe Gabriel. Os laterais, Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz. Os zagueiros, João Vitor, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o Souza. Meio-campistas, Jair, Hugo Moura, Coutinho, Tietê, o Paê, que foi o melhor do jogo de quarta-feira, o Maxime, o Paulinho e o Matheus Carvalho. O Jean Davi ficou fora dessa relação. Os atacantes serão Verrete, Alex Teixeira, Bruno Lopes, o Maxwell e o Lucas Zucarello, garoto da base, que teve a sua primeira oportunidade contra o Maricá. Então, são esses os relacionados do técnico do Vasco da Gama, o Fábio Carilli. Noticiário dando conta de que o atacante Bruma, no Braga de Portugal, 30 anos, ele pode vir para o Vasco da Gama. É um atacante do lado esquerdo e o próprio atleta tem interesse em vir jogar no Brasil. Isso aí ajuda consideravelmente numa transação. E depois do jogo contra o Maricá, o Lucas Freitas falou da estreia dele. Dá tempo de recordar. Muito feliz, a atmosfera incrível. Ganhar o jogo sem tomar gol é uma coisa que vem sendo trabalhado bastante com o professor Carilli. Feliz pela estreia, nessa torcida maravilhosa, o grupo que me acolheu super bem. Daqui em diante é seguir por acostumar a vencer. Feliz demais de ter sofrido lesão, de ter feito uma partida segura, ajudado com o que eu pude. Realmente a torcida é calorosa, a atmosfera é incrível, diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, mas muito feliz de estar aqui, de representar o gigante que é o Vasco. E o grupo, aquilo que eu falei, o grupo me acolheu super bem, me deixou bem tranquilo em relação a isso. E aí é seguir trabalhando, dando o meu melhor, porque eu sei que Deus me colocou aqui e vai me fazer ter um grande sucesso aqui também.
Aí então o garoto Lucas Freitas, quer a sua opinião, comente aí, deixe seu nome, o nome da sua cidade, para receber aquele nosso abraço carinhoso aqui no nosso canal. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco da Gama, que está interessado aí no atacante Bruma, né? Depois de não conseguir contratar Brian Rodrigues e entre outros jogadores que foram citados aí pelo jornalista Jorge Nicola, o Vasco agora tenta o atacante Bruma, que tem o grande interesse de jogar no Brasil, e o Vasco da Gama surge aí com a grande possibilidade de contratar o jogador. E sobre Evangelho Marinax, né, que está muito disposto aí a fechar mesmo com o São Paulo, já tem praticamente quase tudo certo para ele comprar a base do São Paulo, né, fazer a SAF na base do São Paulo, e com isso o Vasco deve ficar sem a SAF do Grego, né? O Grego não deve comprar a SAF vascaína. Então deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.